Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clisman Jorge e você está no canal TDC 3D, tá? Bom, essa daqui é a segunda aula do nosso mini curso de modelagem para impressão 3D. Bom, antes que a gente possa começar na prática, eu quero que vocês entendam algumas coisas bastante importantes para que você vai começar agora a modelar. Bom, primeira coisa, todo objeto 3D ele é composto por triângulos. Então toda a geometria dele é composta de pequenos triângulos, os triângulos maiores também, dependendo da geometria. E esses triângulos eles se unem e formam então a geometria sólida do objeto. Se por acaso algum desses triângulos estiverem faltando ou não tiverem preenchidos, a gente não vai ter mais um objeto sólido. A gente vai ter um agrupado de triângulos que visualmente, né, a gente não vai ver diferença alguma, dependendo da geometria. Mas quando você vai fatiar esse objeto, você tem problemas. Então, se você for fazer um objeto apenas estético, não tem problema. Mas se você for imprimir esse objeto, você vai ter sérios problemas, tá bom? Quando a gente parte para modelagem, para impressão 3D, a gente precisa perceber uma coisa. Todos os objetos que a gente for modelar, eles precisam ter a espessura de parede. Então a espessura da geometria, a espessura das paredes da geometria do seu objeto, elas precisam ter uma determinada medida. Se você não se atentar a isso, se você não colocar medida na espessura das paredes, você não vai ter sucesso, você vai ter sérios problemas também. Dito isso, agora a gente vai para o nosso SketchUp para que a gente possa começar então a nossa modelagem. Bom, já estou aqui com o meu SketchUp aberto. Aqui a gente tem os models aqui nessa parte de cima e aqui na parte de baixo a gente tem os nossos modelos recentes, aquilo que eu trabalhei recentemente. Bom, a gente sempre vai estar utilizando o modelo de arquitetura na unidade de milímetros, beleza? Então bora lá. Aqui no modelo de milímetros, vamos selecionar ele. Então o SketchUp vai criar um novo arquivo com a unidade de milímetros, tá bom? Bom, aqui dentro do SketchUp já tem esse modelinho aqui, ó. Mas a gente pode deletar ele, é só clicar nele e excluir. Como eu falei, eu não vou me atentar muito às ferramentas e não vou deixar uma aula toda exclusiva falando sobre uma determinada ferramenta, porque ao meu ver fica chato. Então a gente vai aprender todas, mas de forma prática e de forma bem divertida também. Então, aqui a gente já usou uma ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Assim que você abre o SketchUp, a gente tem uma ferramenta que é a ferramenta de seleção. Ela automaticamente já está ativa. É com ela que a gente consegue selecionar os objetos, tá? E essa ferramenta ela é extremamente útil, a gente sempre vai estar utilizando ela. Vocês podem ver que aqui também tem uma barra de ferramentas, com um montão de ferramentas, certo? Essa barra de ferramentas ela é totalmente customizável. Então você pode estar customizando essa barra de ferramentas ao seu gosto. Então basta clicar com o botão direito em cima dela e clicar em personalizar barra de ferramentas. E aí a gente já vai ter aqui ó, um montão de ferramentas para que a gente possa estar adicionando a nossa barra de ferramentas. Basta puxar e soltar a ferramenta que você quer lá na parte de cima da barra de ferramentas. Depois clique em OK e pronto, já vai estar editado aí a sua barra de ferramentas. Vamos modelar um simples cubo, mas com essa pequena modelagem a gente já vai aprender algumas ferramentas bastante importantes, beleza? Bom, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Todo cubo ele tem uma medida, correto? Então eu quero modelar um cubo que ele vai ter 50 por 50 milímetros, ou seja, ele vai ter 50 milímetros cúbicos. Então concordam comigo que eu tenho que partir de um quadrado de 50 milímetros de lado, né? 50 milímetros quadrados. E aí, se eu partir desse quadrado, eu vou ter um cubo, correto? Então, como eu faço isso aqui no SketchUp? É muito fácil. Aqui em cima, na barra de ferramentas do nosso SketchUp, tem uma ferramenta em forma de um retângulo. E do lado dela tem uma pequena setinha. Se você clicar nessa setinha, você vai ver outras formas geométricas. Vamos começar então com o retângulo. Estou aqui com o retângulo. Vocês estão vendo que apareceu um pequeno retângulo azul aqui na minha tela. Então, se eu clicar em qualquer canto e arrastar, eu crio um retângulo, certo? Criei um retângulo. Mas eu quero inserir medidas nesse retângulo, porque eu quero um retângulo que, na verdade, é um quadrado, que tem 50 por 50 milímetros, ou seja, 50 milímetros quadrados. Vocês podem ver que tem uma caixa de texto que está escrito ó, dimensões. Então, a gente pode inserir aqui as dimensões do nosso quadrado.
Para fazer isso, primeiramente eu clico em algum canto, crio um quadrado, só que eu não clico no mouse para soltar o botão, né, para poder criar o quadrado. Com o quadrado ainda em execução, ó, eu digito as medidas que eu quero. Então 50, ponto e vírgula, 50. Eu dou Enter e já criou o quadrado. Ele está bem pequenininho lá, então se você rodar o scroll do mouse, você vai conseguir dar zoom na origem e você vai ver o quadrado que a gente acabou de criar. Então, a gente criou um quadrado que mede 50 por 50, com a nossa ferramenta de forma retangular. Só que esse quadrado ele não está em 3D, ele está na forma 2D, correto? Se eu selecionar todos esses componentes, clicar com o botão direito e depois informações da entidade, eu vou ver aqui, ó, que eu tenho 5 entidades. Por que eu tenho 5 entidades? Eu tenho 4 lados e a parte do meio, o preenchimento do meu quadrado, é uma entidade também, que é contada. Agora, eu vou transformar esse meu quadrado, que está em 2D, em um objeto 3D. Para isso, a gente vai conhecer agora uma segunda ferramenta que é muito útil, que você vai utilizar sempre, que é a ferramenta de puxar e soltar. Se você ver aqui na sua barra de ferramentas, você vai ver que tem uma ferramenta que parece uma plataforma com uma setinha para cima, que é a ferramenta de empurrar e soltar. Então vamos clicar nessa ferramenta e automaticamente, quando eu coloco essa ferramenta em cima de alguma face que está preenchida, ela muda a tonalidade dela, ela cria um bocado de pontinhos em cima. E se eu clicar nessa face e puxar para cima, olha só a mágica, eu tenho um cubo já em 3D. É muito legal, não é? Também posso fazer o seguinte. Posso clicar e puxar para baixo. Eu gero um cubo para baixo, tá? Enfim, dá para fazer um montão de coisa. Mas eu quero um cubo que ele tem 50 milímetros cúbicos, correto? Como faz isso? Cliquei para puxar e eu puxo um pouquinho. Só que eu não clico de novo no mouse, tá? Agora eu digito a medida que eu quero, então 50 milímetros. Digitei, teclo Enter para confirmar e voilá, eu tenho agora um cubo com 50 milímetros cúbicos, tá bom? Eu estou usando algumas ferramentas aqui que eu acabei não mostrando, que é a ferramenta, essa que eu estou mostrando agora, ó, a ferramenta de órbita. Com a ferramenta de órbita eu consigo orbitar o objeto e ver ele em todos os detalhes. Para ativar essa ferramenta, você pode clicar na tecla O de Orbiter, ou você pode simplesmente clicar no scroll do seu mouse e ativar a função do Orbiter, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu a modelar um simples cubo, mas com essa simples modelagem a gente aprendeu sobre as ferramentas de seleção, sobre a ferramenta de forma, utilizando a forma retangular, sobre a ferramenta de puxar e empurrar, a ferramenta que transforma os seus modelos 2D em modelos 3D sólidos, e a gente também aprendeu sobre a ferramenta de Orbiter, que é a ferramenta que serve para orbitar o objeto e ver o objeto em todos os detalhes. No próximo vídeo a gente vai aprender um pouco mais sobre a ferramenta de empurrar e soltar e vamos aprender a estar criando furos no nosso objeto. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe esse curso com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal TDC 3D. Valeu, tchau, tchau, galera!